Antes de começar esse vídeo, eu queria dar uma mendigada bolada no seu comentário. Eu estou mendigando porque simplesmente no único vídeo que eu dei a mendigada, o vídeo foi bem pra caramba. E o único fator que eu enxergo pro vídeo ter ido tão bem foi porque teve um montão de gente comentando e o vídeo foi muito bem mesmo. Eu fiquei muito feliz, mano. Papo de eu acordar e meu dia ser magnífico por conta disso. Então comenta, deixa o like, pelo amor de Deus, para o YouTube sentir que você não é um robozinho. Você não é um cara que fica comentando pam 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 no TikTok. Esse aqui é um vídeo sobre um novo anime da temporada. Eu reagi ao trailer desse anime e ele parecia um pouco suspeito. Parece. Nessa história você acompanha a vida de um perdedor que reencarna com poderes mágicos de nível Deus. E a história que começa com o nosso personagem principal abrindo seus olhos. E na frente dele estavam várias pessoas bem vestidas. E ele estava soltando o líquido branco dos seus olhos. Todos ao redor pareciam estar o desprezando e dando risadas de sua cara de perdedor. Antes de tirar sua vida, o príncipe na frente dele decide dar um presentinho de despedida. Ele diz que se o nosso personagem principal conseguir aguentar por tudo que o Guts passou no anime Berserk, ele o deixará sobreviver. Mas isso era bem pior que a morte. O príncipe então deixou ele o atacar com a sua magia mais forte. Mas o homem, mesmo estando desesperado para sobreviver, não consegue fazer nada. Ele queria muito ter lançado uma magia poderosa que queimasse até a última gota de sangue do seu inimigo. Mas no fim ele disparou apenas uma pequena bola frágil de fogo, que não foi capaz nem mesmo de incendiar a roupa do príncipe. Todos voltam a desprezar o homem por ter usado uma magia tão fraca, sendo que ele havia recebido uma oportunidade única em sua vida. Eles chamam o homem de plebeu e dizem que um fracassado como ele nem mesmo merece a atenção deles. Mas o príncipe continua a falar, repetindo as frases de um grande sábio, que afirmou a todos que as coisas mais valiosas para um usuário de magia são a inteligência, o talento e a linhagem sanguínea. O príncipe então diz que mesmo se esse plebeu tivesse se esforçado mais do que todos ali, ele nunca teria os alcançado em nível de poder, pois nenhuma quantidade de esforço é capaz de superar as 3 regras que o grande sábio decifrou. Após acabar completamente com as esperanças do plebeu, o príncipe o dá uma morte por chamas, pois é assim que algo desprezível deve morrer. Enquanto é queimado pelas chamas, o plebeu grita de dor, mas do nada ele começa a sorrir, pois ele está sentindo uma magia verdadeiramente poderosa, algo que ele teria ter tido a capacidade de usar e aprender em sua vida. Durante a sua morte, o plebeu pede a Deus que o dê outra oportunidade de experimentar uma linda magia como essa. Apesar de ter morrido, ele abre os seus olhos e vê uma garota tentando animar. A outra estava encantada com a sua fofura e uma estava com um brinquedo na mão. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo. Rapidamente, com a sua inteligência de plebeu, ele acredita que as garotas são gigantes e que a partir de agora ele será o herói de uma história com garotas gigantes. Ele rapidamente ergue a sua mão para usar um dos seus feitiços e é nesse momento que ele percebe o quão pequena sua mão é. Mesmo assim, o feitiço é ativado com sucesso e de longe podemos ver o telhado do castelo onde ele está sendo completamente arrombado. Ao mesmo tempo, vários fogos de artifício são lançados ao céu em comemoração ao nascimento dele. Enquanto isso acontecia, uma criança chinesa estava espalhando cartazes pela cidade, anunciando a todos sobre o nascimento de um novo príncipe desse reino. Essa notícia deixa todos os cidadãos felizes, enquanto as empregadas estavam chocadas com o que acabou de acontecer. Afinal de contas, como pode um bebê recém-nascido arrombar o telhado de um castelo com uma magia insana de fogo? Diferente das empregadas, o bebê estava bastante orgulhoso com a magia que ele havia acabado de soltar. Depois disso, a história dá um pulo no tempo e vemos as empregadas do castelo procurando pelo príncipe. As pobres empregadas não conseguem encontrar a criança de jeito nenhum, então elas decidem ampliar suas buscas pelo castelo. O príncipe estava prestes a conseguir fugir do castelo, até que ele se depara com 2 homens. Ele rapidamente pede para que os dois se mantenham em silêncio sobre a sua presença, mas eles simplesmente não podem deixar o príncipe fugir. Eles até mesmo o convidam para dar uma olhada em algumas garotas monstro, mas o príncipe corre, dizendo que ele prefere uma trama envolvente envolvendo garotas mágicas. O homem até cogita em ir atrás do príncipe, mas o seu amigo lembra de que esse príncipe é o 7º filho do rei, logo ele não tem direito nenhum ao trono. No entanto, a discussão dos homens acaba sendo levada para o fato de que esse pequeno príncipe é um gênio. Após nascer, ele usou uma magia poderosa e com poucos anos de idade, ele já conseguia falar. O bebê também se recusou a se deleitar com o leite materno, o que deixou a sua mãe bastante triste. Desde pequeno, o garoto sempre adorou livros normais ao invés daqueles feitos para crianças. E esse homem acredita que esse príncipe pode ser a reencarnação do grande sábio. Mas quando eles olham para o príncipe, que mais parece uma princesa descendo as escadas, eles decidem deixar essa teoria da conspiração para lá. Enquanto fugia, vemos que o nosso príncipe se lembra claramente da sua vida passada como plebeu. Ele sabe que morreu sofrendo a maior humilhação de todas, e ele não deseja descobrir o que aconteceu com ele. O seu único desejo é ser grato à sua nova oportunidade de vida, se esforçando para alcançar os seus objetivos não alcançados na última vida. Ele sabe que devido à sua linhagem sanguínea privilegiada, ele deveria tentar almejar o trono, assim como seus outros irmãos, mas ele não sonha com esse tipo de coisa. O que realmente o motiva nessa vida são as suas ambições da sua vida anterior, que atualmente se resume em fugir das suas empregadas e descobrir mais sobre a magia. Após fugir das empregadas, ele finalmente chega até a Biblioteca Real, que no caso é
um lugar que contém muita informação valiosa sobre a magia desse mundo. Essa biblioteca chega a superar até mesmo a biblioteca da Academia de Magia em que ele frequentou na sua vida anterior. Então, quando o pequeno fanboy pega um livro, alguém aparece atrás dele. A garota, chamada Sylvia, remove o livro da mão dele e ela revela estar chateada com o fato de ele ter fugido das empregadas. Então, a garota leva o príncipe para um pequeno treino de esgrima, onde o pequeno garoto consegue aplicar várias defesas perfeitas. Mas quando a Sylvia começa a levar o treino mais a sério, o garoto acaba sendo empurrado para trás. A ideia da Sylvia é de que o sétimo príncipe deve se esforçar muito mais do que os outros, pois ele não tem direito nenhum ao trono. Ela diz ao pequeno que a vida se trata de um conjunto de coisas boas que você pode fazer. Logo, a sucessão ao trono não é a única coisa que existe. Ela segue falando sobre espadas, treinos e muitas outras coisas que eu só prestei atenção devido à beleza dela, porque eu trabalho fazendo um recap de anime. E é nesse momento que o príncipe chega à conclusão de que ele deve mostrar a Sylvia o quão pesada a sua espada pode ser. Ele sabe que a Sylvia só deixará ele em paz se ele a colocar contra a parede. Então ele parte para cima, mostrando todo o seu potencial com a espada. E a Sylvia reconhece que o garoto tem ficado mais forte a cada dia. Ela o elogiou, mas a verdade é que o Lloyd não estava levando essa luta a sério. Na verdade, ele sabia que a Sylvia estava se contendo, assim como ele também estava. O Lloyd, na verdade, estava usando uma magia para rastrear os movimentos dela e os replicar. Logo, a Sylvia estava lutando contra uma réplica das habilidades atuais que ela estava aplicando contra ele, sacates? A verdade é que o nosso sétimo príncipe não se importa em balançar a sua espada na cara da Sylvia. A única coisa que ele deseja é voltar a treinar as suas habilidades mágicas. À medida que a luta continua, a Sylvia acaba levando a melhor contra ele. Afinal de contas, ela é mais alta, mais forte e mais resistente. Embora ele pudesse a superar com a sua magia, ele tinha noção do quão poderosa a Sylvia era. Mas ele reverte a sua falta de aptidão física, hackeando seu corpo com magia. O que deixa a Sylvia surpresa. O Lloyd então segue em frente, trapaceando com a sua magia para pressionar a Sylvia. Além de aprimorar o seu corpo, ele também altera o tamanho da espada, sendo bem útil para outras coisas essa magia, hein? E usa uma magia de levitação para compensar todas as diferenças entre eles. Assim, o garoto consegue acompanhar novamente a Sylvia, e até mesmo tem a certeza de que irá derrotar. Então ele continua a apelar com a magia. E então o príncipe finalmente usa sua magia para se posicionar atrás da Sylvia e aplicar a sua espada nela. Somente assim ele poderia retornar a estudar um bom livro de magia. No entanto, a Sylvia é muito mais forte do que ele imagina, e ela segura o seu golpe com um sorriso suspeito em seu rosto. Ela se pergunta se o garoto estava trapaceando contra ela. Então ela pega a espada dele e faz uma leve comparação, e rapidamente vê que a espada do garoto é maior que a dela. No entanto, ela não se irrita com ele. Ela, na verdade, está feliz em vê-lo compensando a sua falta de altura e resistência usando magia. O modo como ele luta a deixa levemente corada, e devido à tamanha felicidade, ela o abraça com bastante força. E enquanto ela o elogiava, o Lloyd percebeu que a Sylvia só percebeu que ele estava aplicando uma ou duas magias, sendo que ele estava usando 4 magias ao mesmo tempo. Ele decide manter isso em segredo, para que ela não mude sua opinião sobre ele. Ele também não quer chamar atenção. Depois disso, o príncipe, que só deseja estudar, é levado para tomar um banho com as empregadas do castelo. No entanto, o Lloyd diz que ele deseja voltar a jogar o seu LOLzinho, quero dizer. Ele diz que pode tomar o seu banho sozinho. No entanto, a Sylvia o segura com força para que ele não volte a se afundar em um monte de livros. O príncipe fica triste, pois ainda não conseguiu devorar nenhum livro. No entanto, as empregadas dizem a ele que naquela biblioteca existe um demônio que pode devorar ele se ele continuar indo até lá. O garoto ficou surpreso ao ouvir isso, pois ele não sabia que havia um demônio na biblioteca. E as empregadas continuam passando essa quest para o Lloyd, informando a ele que o demônio da biblioteca é chamada de Grimório, e há muito tempo atrás esse demônio destruiu o reino inteiro. Na época foram necessários vários magos sábios para selar esse demônio, e como isso foi há muito tempo atrás, a Sylvia acredita que essa história pode ser uma mentira. Afinal de contas, não faz sentido existir um livro desse na biblioteca real. Logo, se esse Grimório existir, na opinião dela, ele deve estar na biblioteca subterrânea. A Sylvia não pensava que essa história assustaria o Lloyd, mas ele estava se tremendo. Nesse momento, todas as garotas combinaram de dormir sem roupa no quarto do Lloyd, mas a Sylvia disse que ela é a única que pode fazer isso. As empregadas então começam a discutir com a Sylvia para conseguir um lugar na cama do príncipe. E enquanto isso acontecia, o Lloyd aproveitou a confusão para fugir. O Lloyd, na verdade, só estava se tremendo porque ele recebeu uma informação muito valiosa. A informação de que existe uma biblioteca subterrânea. Então ele colocou as suas roupas e começou a investigar o caminho que leva até essa biblioteca. Rapidamente ele pensa na passagem que uns 2 guardas sempre defendem. Então ele passa por eles usando uma magia de ficar invisível e chega até o famoso selo que foi feito por 10 magos. Ele quebra o selo facilmente e finalmente entra na biblioteca subterrânea. Ele começa a coletar livros para ler, até que do nada ele vê um livro voando. Esse é o famoso livro Grimoire, que tem um demônio ali dentro. O demônio diz ao Lloyd que está impressionado por um pequeno garoto como ele ter conseguido quebrar o selo. O demônio se apresenta como o famoso Grimoire, o famoso demônio do livro. E o demônio obviamente tenta convencer o pequeno garoto a libertá-lo dessa prisão. Ele diz que o selo que o prende está perdendo a força, então logo ele estará livre. O demônio oferece ao garoto a quantidade de ouro
tudo que ele desejar. Mas o Lloyd apenas observa o quão fraca é a magia de criação desse demônio. Essa demonstração de poder transformando o ouro que ele criou em pó deixa o demônio surpreso. Então, o príncipe diz ao demônio que ele pretende refazer o selo que o prende, pois ele não quer ter problemas com o demônio fugindo e causando caos. Desesperado, o demônio se oferece ao Lloyd para o ensinar as suas magias ancestrais. E isso chama a atenção do garoto, pois ele só pensa em magia. Ele rapidamente libera o demônio, acreditando que tem poder o bastante para usar qualquer tipo de magia. Afinal de contas, nessa vida ele tem um corpo privilegiado, e ele também se esforça muito, mais do que qualquer um. O demônio fica feliz por ter tido tanta sorte, e a primeira lição que ele deu ao Lloyd foi a de uma magia de chamas sombrias. Ele arremessa essa magia contra o garoto e se prepara para fugir, pensando que o eliminou. Mas o Lloyd estava seguro dentro da sua barreira defensiva. Animado com a demonstração de poder do demônio, o Lloyd se enche de prazer e pede para que o demônio mostre tudo que ele pode fazer. Irritado com o seu poder sendo superado, o demônio dá tudo de si, atacando o jovem príncipe. Mas nenhum dos seus ataques poderosíssimos é capaz de romper a barreira do Lloyd. Sem entender nada, o demônio pergunta do que essa barreira é feita, mas as suas perguntas não são respondidas. O Lloyd, com um olhar sugestivo, decide tentar usar a magia do demônio. Ele primeiro leva um pouco dessa magia até os seus dedos e rapidamente observa sua composição. Ao fazer isso, o Lloyd fica com o dedo danificado, mas ele não liga para isso. Ele apenas olha para o demônio, esperando pelo seu próximo movimento. E então o demônio duplica sua cabeça e tenta ativar a sua expansão de domínio dupla, mas essa magia também não foi capaz de atravessar a barreira do Lloyd. Essa foi a magia mais poderosa do demônio, e agora ele não tem nada mais forte para atacar o garoto. Então ele tenta fugir, mas é impedido por uma barreira invisível. O Lloyd então revela estar triste com o fato do demônio ter tentado fugir. O demônio se irrita e pergunta o que está acontecendo. Então o Lloyd revela ter selado o local com várias barreiras por precaução. O garoto, totalmente animado, decide testar uma das suas magias especiais. O demônio se pergunta o quanto de mana esse garoto tem e tenta fugir, mas o ataque o atinge e o deixa sem mesmo conseguir se mover. No fim, depois de tanta destruição, o Lloyd usa uma magia para reparar completamente a biblioteca. Isso deixa o demônio chocado, pois ele nunca viu uma magia de reparação ser usada com tanta perfeição. Após ver tamanha demonstração de poder, o demônio decide tratar o jovem príncipe como seu superior. No entanto, o Lloyd não demonstra nenhuma compaixão com o demônio e diz que ele irá testar todas as suas magias dele, pois ele sabe que demônios não podem ser eliminados com magia. No entanto, o demônio tem medo de morrer com as magias do Lloyd e implora para que o garoto aceite como seu servo. Em resposta a isso, o Lloyd diz que a sua aparência demoníaca chama muita atenção, então ele deve se transformar em algo mais simples. Então o demônio faz o seu melhor, se transformando em algo fofo e pouco ofensivo. Tudo isso para não ser tratado como um rato de laboratório. Após ele se transformar, o Lloyd diz para ele se esconder em sua capa, e enquanto o Lloyd falava isso, o demônio por dentro estava rindo e chamando o garoto de burro por baixar essa guarda diante dele. O demônio tenta aproveitar essa oportunidade única para assumir o corpo incrivelmente poderoso do Lloyd, mas assim que o demônio encosta no Lloyd e sente a mana do garoto, ele chega à conclusão de que é impossível fazer qualquer coisa contra o garoto. Ele sabe que é impossível assumir o corpo do garoto, devido à mana dele ser muito densa. Então o demônio decide realmente ser um pequeno pet que obedece às ordens do seu mestre. Depois disso, o Lloyd finalmente aproveita o momento para ler os livros da biblioteca oculta. Bom galera, por enquanto isso é tudo que eu tenho para mostrar a vocês. Agora eu recomendo que você assista o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela.